As Grandes Cruzadas. As Cruzadas. Domínio muçulmano e principais eventos. Primeira Cruzada. Convocação pelo Papa Urbano II, 1095. Local: França. As batalhas contra os turcos. Diversas guerras acontecem entre os cruzados e os turcos até a chegada a Jerusalém. Jerusalém não estava dominada por turcos, mas por árabes. Tomada de Jerusalém se deu em 1099. São fundados os estados feudais cristãos, prometida indulgência plena aos cruzados que morressem pela causa. O fortalecimento e domínio turco foram tidos como ameaça aos cristãos orientais, o que desencadeou as Grandes Cruzadas. Primeiro ataque aos turcos. A batalha e conquista de Niceia. A emboscada turca. O cerco na planície de Dorileia. Segundo ataque aos turcos. A derrota turca em Heracleia. Terceiro ataque aos turcos. O cerco e conquista de Antioquia. Balduíno I foi coroado rei de Jerusalém em 1100. Jerusalém é retomada pelo sultão do Egito, Saladino, em 1187. Firmada uma trégua entre Ricardo Coração de Leão e Saladino, os cristãos tiveram permissão de peregrinar até Jerusalém, 1192. Resumo: Jerusalém permanece sob o domínio muçulmano. Segunda Cruzada. Convocação pelo Papa Eugênio III, 1147. Os cruzados são derrotados. Terceira Cruzada. Convocação pelo Papa Gregório VIII, 1186. A Cruzada dos Reis. Filipe da França, Frederico da Germânia e Ricardo da Inglaterra. Quarta Cruzada. Convocação pelo Papa Inocêncio III, 1198. A Cruzada Mercantilista. A Quarta Cruzada procurou retomar Jerusalém, massacrando primeiro o domínio árabe no Egito. O plano, porém, foi mais uma vez frustrado. As Grandes Cruzadas. Quinta Cruzada. Convocação pelo Papa Inocêncio III, 1215. Temporariamente, Jerusalém é retomada, 1217. Jerusalém foi tomada pelos turcos e lá firmou o domínio islâmico. Sexta Cruzada. Convocação por Frederico II da Alemanha, 1228. Obteve a posse de Jerusalém, Belém e Nazaré. Em 1224, os santos lugares são novamente perdidos. Sétima Cruzada. Convocação pelo Papa Inocêncio IV, 1245. Local: Lyon. Comandada pelo rei francês Luís IX. O rei Luís caiu prisioneiro e os cristãos tiveram que pagar resgate e devolver os territórios conquistados para sua libertação. Oitava Cruzada. Convocação por Luís IX da França, 1270. Local: Lyon. O rei Luís IX faleceu em acampamento atacado por uma epidemia de disenteria.
pretendia conquistar Tunis. Os lugares santos, em pouco tempo, se perderam de vez. Resumo das Cruzadas. O Papa Gregório X convocou novas cruzadas em 1274, porém, não obteve resposta dos nobres e das massas. O fracasso das grandes cruzadas desestimulou os cristãos, levando muitos à descrença em Deus, provocando inúmeros rompimentos no catolicismo. O fim do quarto período. O final da Idade Média deu-se em 1453, com a queda de Constantinopla. Ela foi tomada pelo exército turco, comandado pelo sultão Maomé II, que em um só dia apoderou-se do Templo de Santa Sofia e o transformou em mesquita. Constantinopla tornou-se a capital do Império Turco. Constantino XI morreu lutando em defesa da cidade. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos põe fim ao Império Bizantino. Aula 14. Os 7 sacramentos católicos. Primeiro, o batismo. Considerado o primeiro dos sacramentos, porque é o início de tudo. Segundo, a crisma. Confirmação. Concede-nos o Espírito Santo, nos fazendo perfeitos cristãos. Terceiro, a Eucaristia. Significa o sacrifício de Cristo, marcado pela partilha do corpo e do sangue de Cristo. Quarto, a confissão. Por meio da confissão de Cristo, reconcilia-se com Deus e com a Igreja. Quinto, a extrema unção. Confere ao cristão a graça para enfrentar as dificuldades e uma doença grave ou velhice. Sexto, a ordem. É o sacramento aos membros constituídos ministros sagrados e envolve voto de castidade. Sétimo, o matrimônio. É o sacramento que santifica a união entre um homem e uma mulher cristãos. Fatos importantes. No ano 533 d.C., Dionísio determina o ano do nascimento de Cristo, o qual, segundo ele, teria nascido no ano 754, depois da fundação de Roma. Em 787 d.C., a Igreja Católica começa a vender supostos ossos dos mártires e relíquias. Diversas carroças constantemente vinham a Roma, trazendo imensas quantidades de ossos, especialmente crânios, que após serem lavados, classificados e etiquetados, eram então vendidos aos fiéis. Em 857 d.C., substituindo a papisa Joana, um presbítero romano, conclamado como Estevão II, foi eleito papa. Porém,
após 4 dias, ainda antes de sua investidura, veio a falecer, passando a ter o papado mais curto da história. Por motivo da breve duração do pontificado de Estevão II, ele não consta nas listas dos papas medievais. Os nomes dos papas. Três são as razões principais para que os papas adotem um novo nome ao serem eleitos e darem início ao seu governo como Sumo Pontífice Católico. Primeiro, por ser vigário de Cristo. Segundo o catolicismo, o Papa é o representante de Jesus sobre a terra e, assim, merecedor de tal honra. Com um novo nome, inicia-se também uma nova vida ao assumirem o pontificado supremo. Tudo o que outrora viveu é como se não tivesse valor, começando nova existência a serviço da Igreja. Segundo, para ser protegido. O novo nome adquirido pelo Papa é para que o santo cujo nome ele adote o proteja e lhe sirva de exemplo no pontificado. Desse modo, a escolha do nome indica que rumo o novo Papa quer dar à Igreja. Terceiro, por ser rei. O Papa, além de sumo pontífice católico, é também soberano dos estados da Igreja, motivo ser ele coroado como rei. E os reis costumeiramente são indicados por um número, para distingui-los uns dos outros, embora tenham o mesmo nome.